Olá, obrigado a você que me acompanha, obrigado a você que está comigo há 3 meses, a você que está há 2 meses, 1 mês, obrigado a você que ajuda a nós todos a passarmos de 600 mil inscritos. Importa a quantidade, mas importa mais a qualidade. Eu observo a qualidade pelos comentários que vocês fazem. Muito obrigado a vocês todos. Quem não se inscreveu ainda está aí no botãozinho vermelho para ser avisado quando entra um comentário como esse. São 2 comentários por dia. Olha, hoje eu vou falar sobre Moro e outros assuntos que não estão nos jornais. Bom, em primeiro lugar, sobre Moro, eu sempre ouvi o seguinte, né? Veja quem é o sujeito da frase. De repente, Moro virou o sujeito de todas as frases. E aí cresceu. Foi ovacionado com Moro, Moro, Moro no estádio Mané Garrincha e está dentro das pesquisas, está subindo como nunca, né? E elogiado. O ex-presidente do Supremo, o ministro Veloso, Carlos Mário Veloso, no Correio Brasiliense de domingo, né, de hoje, deu uma entrevista de página inteira dizendo que não viu nada demais na violação, né, no que foi revelado pela violação, que isso faz parte do relacionamento amistoso entre juiz, advogado e promotor, que crime foi violar, que não vê nenhuma parcialidade do juiz nas conversas. Já um juiz federal por 7 anos, do cível, o ex-juiz Sacha Calmon, também escreveu no mesmo jornal dizendo que se não pode o juiz conversar com as partes, então todos os processos brasileiros são nulos, que isso é corriqueiro, chega a ter um apelido, né, chamado de agravo de orelha. Bolsonaro foi quem levou Moro lá para o estádio, ele acabou vestindo a camisa do Flamengo, né? Bolsonaro, no dia seguinte, foi o dia da greve, interessante, cheio de gente, pelo que a gente viu nas entrevistas, que não está trabalhando, que fez greve. Aí a pessoa pergunta, mas greve como assim, se você não está trabalhando, né? E fez as perguntas sobre contra o que estava fazendo, as pessoas em geral não souberam responder. Mas no dia da greve, que era para parar o país e não parou, aqui em Brasília, aliás, aqui em Brasília eu vi de perto, foi uma greve contra estudante de escola pública e contra trabalhador que não tem automóvel. Essa foi a greve. Né? Que resultado cruel, né? Exatamente com quem precisa estudar mais, precisa aprender mais, que é na escola pública. O estudante da escola privada foi se distanciando mais ainda do estudante de escola pública, porque esse teve aula, né? E o trabalhador, que precisa de ônibus, precisa de metrô, não teve. Eu estou falando de Brasília, eu vi em outros lugares em que pararam o trânsito na base da violência, né? Queimando pneu, estragando o asfalto, né? Bloqueando, com raiva, com violência, aí parou. E naquele mesmo dia Bolsonaro vai para o Morumbi para assistir a abertura da Copa América, né? E de novo acontece o que aconteceu no Mané Garrincha. Gente, fazia 47 anos que não acontecia isso. Presidente da República, né? Já dizia Nelson Rodrigues, até minuto de silêncio é vaiado no Maracanã, né? O último presidente da República aplaudido num estádio de futebol era Médici. E faz 47, 48 anos. Isso é notícia, só que não foi notícia, né? Não ficava bem. Depois disso, ele ainda foi a Santa Maria da Boca do Monte, que é um grande centro militar, era um centro ferroviário também nos bons tempos da ferrovia, que saudade dos tempos da ferrovia, né? E foi também ovacionado na rua, mais uma vez, desceu do carro para cumprimentar as pessoas. Foi não adiantou nada essa história aí que estão inventando para tentar defender os corruptos, para tentar enfraquecer a investigação, as novas investigações sobre corrupção, né? Aliás, falando em defender corrupto,
eu não comentei ainda com vocês a explosão do general Augusto Helena no café da manhã de quinta-feira com jornalistas, né, já virou habitual, em que ele disse que o cargo de presidente da República é tão sagrado que o presidente da República que fosse corrupto devia ser condenado à prisão perpétua. É uma agravante, né? A verdade é essa, é uma agravante de um deputado, um senador que fazem as leis, né? Governador, prefeito, devia ter um agravante muito forte quando fossem corruptos, né? Porque eles detêm os meios para fazer corrupção, né? Aliás, uma das causas aí da saída do presidente do BNDES é ainda não ter revelado a caixa preta do dinheiro que era para ir para o Nordeste lá atrás, né? 400 bilhões, 407 bilhões, uma coisa assim, mas foi para financiamento de Angola, de Venezuela, de Cuba, né, ditaduras, Uruguai, lá daquele senhor presidente, Argentina, da senhora Kirchner, né? Enfim, foi uma explosão bem oportuna e evitou que o presidente da República dissesse aquelas coisas, né? Depois o presidente acabou, ninguém perguntou e o presidente disse, né, deu bilhete azul para o Joaquim Levy no BNDES, né, informando os jornalistas, até depois das fotografias, e ninguém perguntou, dizendo que já estava com a cabeça a prêmio o presidente do BNDES. Eu queria falar também sobre... bom, eu esqueci de mencionar uma jornalista, 60 anos de jornalismo, né? Amara Montezuma Assaf. Ela está com 88 anos. E disse o seguinte, que em toda a vida dela não tinha visto algo tão lindo para o país como a Lava Jato, né? Que foi a melhor coisa que já aconteceu com o país. É bom a gente ouvir essas coisas, porque é um momento em que tem gente, né? Felizmente o Brasil é outro, inclusive a Mara disse isso, o Brasil é outro, e já não cola mais, né? Tanto que não colou a tal de greve geral que ia parar o país na sexta-feira. E não colou essa história desse estrangeiro aí, desse americano, divulgando resultado, produto de um crime, que é da violação de conversas no celular. Aliás, eu vi uma matéria americana sobre a violação das comunicações. Eu acho que nós estamos muito desprotegidos aí nos celulares, né? A reportagem mostra que um celular hoje, um celular inteligente hoje, tem mais eletrônica embarcada, tem mais recursos digitais que tinha a nave que chegou à Lua, a nave inteira, né? Então há essa possibilidade, dizem os hackers que não há celular que seja inviolável, né? Então acho que tem que haver legislação também mais dura para reprimir esse tipo de crime, né? Que as pessoas usam a inteligência para investir em... Alguém recebeu, né? Grana, recebeu para entregar esse produto do crime. Eu tenho visto aí agora, né, mais comentários sobre a saída do general Santos Cruz. Eu queria terminar hoje contando umas histórias que eu não contei ainda desse general. Ele, ministro da Secretaria de Governo. Ele me ligou dizendo que queria falar comigo, eu disse, eu vou aí, ministro. Ele disse, não, onde é o seu escritório que eu vou aí? E ele foi me visitar no escritório para conversar, sozinho, foi a pé, veio com o carro dele até um pedaço, aí não tinha mais estacionamento, ele deixou longe e apareceu lá a pé, né? Depois que a conversa terminou, era a hora do almoço, o senhor já almoçou? Não, então vamos almoçar, tem um restaurante aí embaixo, restaurante Aquilo, né? E fomos comer comida Aquilo ali no meio das pessoas. Depois ele me disse onde estava o carro, eu disse, não, eu vou com o senhor até o carro, né? E aí caminhamos, sei lá, umas 5 quadras mais ou menos,
até chegar ao carro dele. E na volta eu passei por um ponto de táxi, os taxistas me chamaram e perguntaram: escuta, esse aí não era o ministro general Santos Cruz? Eu disse: era ele que passou aqui. Mas sozinho? Eu disse: vocês não viram ele em Angola. Aliás, Angola não, desculpe, no Congo, né? Era um general chefiando mais de 20 mil homens em forças da ONU, né? Virou uma espécie de herói da ONU, ele. General com fuzil, né? Coisa que não se vê, né? O general usa a pistola, mas ele estava com fuzil. Uma outra história dele, recente, vocês devem estar lembrados, ele foi a Paris para uma reunião financeira para falar com investidores franceses, uma reunião dentro do Ministério das Finanças da França, e indo a Paris, né, ele levou a mulher dele. Ele pagou a passagem da mulher dele e a dele. Né? Então, eu estou contando isso porque é algo raro aqui nesse país. Era isso. De Brasília, Alexandre Garcia.